Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ellen. Hoje a gente vai ter uma aula de história sobre a imigração no Brasil. Temos como objetivo analisar os motivos dos processos migratórios em diferentes tempos e como conteúdos nos processos migratórios no final do século XIX e início no século XX. Então, vamos lá, galera. Pessoal, primeiramente eu vou explicar para vocês o que é imigração. Imigração é quando uma pessoa decide sair do país dela e ir para outro país. Por exemplo, nós somos brasileiros. Nós nascemos aqui no Brasil e nós vivemos aqui no Brasil. Mas de repente nós decidimos sair desse país. Nós queremos viver em outro lugar. A gente pode ir para a Argentina, a gente pode ir para o México, para os Estados Unidos, para a Alemanha, para a Austrália, para qualquer país do mundo. Quando nós fazemos isso, nós estamos imigrando, porque estamos saindo do nosso país natal, o país na qual nós nascemos, e estamos mudando para outro país. Isso que é a imigração. Uma pessoa sai do país da qual ela pertence e ela vai viver em outro lugar. Então, pessoal, a imigração no Brasil começou desde a época de seu descobrimento. O Brasil foi descoberto em 1500 por Portugal. Portugal é um país bem pequeno que fica na Europa. Então, o Reino de Portugal mandou uma expedição com vários navios para fazer uma missão. E no meio dessa missão, eles se perderam. E de repente, eles encontraram uma terra na qual ninguém da civilização conhecia. Essa terra era o Brasil. Eles chegaram aqui e nenhum outro país tinha encontrado o Brasil. Era uma novidade para eles. Então, a partir desse momento, o Brasil virou colônia de Portugal. Por que virou colônia? Porque o Portugal era o império. Lá tinha seu rei, sua rainha, seus príncipes e suas princesas. E como o Brasil era um outro país, Portugal era quem comandava o Brasil. Era como se o Brasil pertencesse a Portugal. Então, tudo que era do Brasil também era de Portugal. Então, o Brasil virou propriedade de Portugal a partir do momento do qual foi descoberto. E a partir do momento que ele foi descoberto, começou o movimento de imigração. Depois que foi descoberto, como Portugal era um país muito pequeno, ele tinha bastante interesse nas riquezas do Brasil. O Brasil tinha muito ouro, o Brasil tinha muita riqueza, tinha muitos animais, tinha muita vegetação, coisas que eram muito valiosas para os portugueses. E os portugueses eles queriam proteger o nosso território. Só que tinham outros países que estavam interessados nessas mesmas riquezas do Brasil. Tinha a Espanha, tinha a Holanda, todo mundo estava de olho no Brasil e queria pegar um pedaço. Mas aí o rei de Portugal teve uma ideia. Ele falou: eu vou mandar as pessoas portuguesas irem para o Brasil para que assim elas possam criar novas cidades e como terão apenas portugueses, então eles protegem o país enquanto eu fico aqui de Portugal só comandando tudo. Mas só que ele não podia obrigar os portugueses a vir para o Brasil. Os portugueses, eles tinham que vir por livre e espontânea vontade. Então, o que ele fez? Ele teve a seguinte ideia. Ele pensou: eu vou incentivar as pessoas para irem para o Brasil. E como é que ele quis fazer isso? Primeiro, ele falou que ele iria custear a viagem, ou seja, ele iria pagar a passagem da pessoa sair de Portugal para vir para o Brasil. Hoje, se a gente quer fazer uma viagem, a gente simplesmente pega um ônibus ou pega um avião,
sai aqui de Brasília e chega lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, rapidinho, em menos de algumas horas se você for de avião. Mas naquela época não tinha ônibus, não tinha carro, não tinha muito menos avião. Então as viagens eram feitas de navio. E como Portugal é um país muito longe, então essa viagem de navio durava muitos meses. As pessoas ficavam meses dentro dos navios. E não eram navios muito confortáveis, não. Eram aqueles navios de madeira. Não tinha luxo, você ficava enjoado. Isso quando a viagem dava certo, que às vezes o navio afundava, né? E você afundava junto e já era. Mas o rei de Portugal, ele ia pagar a passagem de quem quisesse sair de lá para vir para o Brasil. Além disso, Portugal disse que ele daria armas para essas pessoas. Então, se você fosse português, além de você ganhar a sua passagem de Portugal para o Brasil, você ganhava arma. Mas por que esse rei dava arma? Porque as armas eram necessárias, pois o Brasil era um país desconhecido. Então, as pessoas não sabiam o que tinha aqui. Elas sabiam que podia ter perigos, podia ter animais ferozes, podia ter pessoas estranhas e esquisitas. Então, se você saísse do seu país, você tinha que saber se defender de alguma forma. Então, o rei de Portugal te daria uma arma para você se defender. Além das viagens e das armas, o rei de Portugal também te daria ferramentas. Mas para que você precisa de ferramentas? Você precisa disso porque você vai ter que trabalhar. Você vai ter que arrumar um jeito de se sustentar. Você tinha que criar sua plantação de comida. Então você precisava de ferramentas para o seu trabalho. E o governo português, o reino português, ele iria te dar essas ferramentas para que você pudesse ter condições de ter uma profissão aqui. E além das viagens, além das armas e além das ferramentas, ele também estava dando para quem quisesse sair de Portugal para o Brasil animais. Que tipo de animais? Ele estava dando bois, vacas, cavalos. Para que ele estava dando bois, vacas e cavalos? Para as pessoas poderem ter suas próprias criações de gado, criações de cavalo, porque além de ser meio de transporte, elas poderiam negociar e assim criar o seu próprio negócio aqui com animais. Então, tudo isso o rei de Portugal ele estava pagando para quem quisesse sair lá da Europa, de Portugal e vir para o Brasil. Porém, nem todo mundo veio para o Brasil por livre e espontânea vontade. Eram algumas pessoas que vieram forçadas. E essas pessoas não eram portuguesas. Essas pessoas eram, por sua maioria, africanas. E por que os portugueses estavam forçando os africanos a virem para o Brasil? Porque nessa época, as pessoas ainda escravizavam os negros. Então, como os africanos eram... Como grande parte da população da África era de pessoas negras, então os brancos pegavam eles do seu país, da África, e forçavam eles para virarem escravos. Então, essas pessoas, elas eram obrigadas a vir para o Brasil. Elas não queriam sair de lá. Eles simplesmente invadiam o país deles, o continente africano, invadiam a África do Sul, invadiam os demais países africanos, eles sequestravam as pessoas e vendiam como escravos. E esses escravos eram obrigados a vir de navio para o Brasil. E se os navios já não eram bons para os portugueses, para os escravos, então, esses navios eram péssimos,
Por quê? Porque as pessoas normais, elas tinham suas cabines, elas iam lá em cima, elas iam porque elas queriam, elas tinham um mínimo de conforto. Mas os escravos, como estavam sendo forçados e eles eram escravos, ou seja, se você era escravo, você não tem direito a nada, você é simplesmente uma propriedade. Como eles eram escravos, eles ficavam nos porões, eles ficavam junto com os ratos, eles ficavam acorrentados. Eram centenas de escravos num porão só que não dava para sentar, não dava para deitar, não dava para se mexer. Você tinha que ficar lá aguentando tudo aquilo, a balanço de navio, eles davam uma alimentação péssima para esses escravos e, e eles vinham nas piores condições possíveis. Não tinha banheiro, não tinha nada. Isso porque eram meses de viagem, era muito tempo dentro de um porão do navio sem nem ver o sol. E o escravo tinha que aguentar tudo isso e chegar no Brasil. E quando chegava no Brasil, não melhorava não, porque quando chegava no Brasil, eles eram forçados a trabalhar, porque o Brasil, ele foi grande parte do que temos hoje foi graças à mão de obra escrava, porque foram os escravos quem trabalhavam nas plantações, os escravos quem trabalhavam nas colheitas, eles que trabalhavam nas casas dos seus donos, eles eram as mulheres escravas que eram as amas de leite, elas eram as empregadas, elas eram as cozinheiras, os homens trabalhavam na plantação, eles trabalhavam forçados, eles trabalhavam como vendedores no comércio. E, pessoal, cerca de 5,5 milhões de pessoas foram trazidas da África para cá como escravo. Só que dessas 5,5 milhões de pessoas, só chegaram no Brasil 4,8 milhões. Ou seja, cerca de 700 mil pessoas simplesmente desapareceram da viagem da África até o Brasil, enquanto eles estavam no navio. E o que acontecia para essas pessoas desaparecerem? Essas pessoas, elas não aguentavam e elas morriam. Porque as condições eram tão horríveis, eles ficavam doentes, eles ficavam passando mal e eles faleciam. Isso quando falecia de forma natural, porque se os escravos resolvessem se rebelar no navio, o traficante de escravo, ele simplesmente pegava esse escravo e jogava no mar e deixava ele morrendo afogado e ia embora com o navio. Por isso que tantos escravos não conseguiram chegar no Brasil, porque 700 mil, mais ou menos, morreram do trajeto da África para cá, para o Brasil. E, galera, o Brasil nessa época tinha um sistema muito diferente do que temos hoje. Atualmente, nós temos presidentes, nós temos governadores, nós temos vereadores. Antigamente não tinha nada disso. Antigamente o Brasil tinha um rei, o Brasil tinha uma rainha, o Brasil tinha príncipes e tinha princesas. Aí, uma dessas princesas, ela se chamava Isabel. Ela é essa moça que apareceu aí nessa tela. No ano de 1888, essa princesa Isabel, ela fez uma coisa que mudou para sempre a vida de muitas pessoas aqui no nosso país. Em 1888, a princesa Isabel assinou uma lei chamada Lei Áurea. Essa Lei Áurea, ela simplesmente diz isso, olha só. Os escravos estão libertos. Ou seja, ninguém mais é escravo no Brasil. Não importa se você for branco, se você for negro, se você for índio. Não importa o jeito que você seja, você não é mais escravo. Então, a partir desse ano, ninguém mais era escravo, ninguém mais tinha dono, as pessoas eram todas livres para fazer o que quiser de suas vidas. Foi uma coisa boa? Foi. Porém, não foi. Os ex-escravos não tiveram uma vida tão glamurosa depois dessa libertação, mas isso
fica para uma outra aula. Porque agora eu vou falar para vocês que como os escravos, eles eram a mão de obra do Brasil, eram eles que trabalhavam em tudo. Então, quando eles foram libertos, o Brasil ficou sem os seus trabalhadores forçados, porque o escravo era trabalho de graça, você não precisava pagar nada, você simplesmente alimentava ele e ele estava lá fazendo o que você queria. Mas como eles foram libertos, eles não iam querer ficar trabalhando de graça, né? Então, os brasileiros tiveram que arrumar uma outra opção de trabalhador. E a ideia que eles tiveram foi incentivar a imigração, ou seja, eles estavam buscando pessoas de outros países para virem morar no Brasil e trabalhar aqui. Essas outras pessoas, elas não eram obrigadas a trabalhar, elas vinham porque elas queriam trabalhar. E elas não vinham só da África, elas vinham de outros vários países, e é isso que a gente vai ver um pouquinho agora. Quais são os países que trouxeram imigrantes aqui para o Brasil? Então vamos lá. O primeiro que a gente vai falar agora são os portugueses, que vieram no fim do século XIX, porque em Portugal estava tendo muitos problemas econômicos. Essa bandeira que vocês estão vendo aí é a bandeira de Portugal. Nesse país estava tendo muitos problemas financeiros, estava tendo muitas crises. Então, vários portugueses decidiram sair de seu país para vir aqui tentar a vida no Brasil. Eles vieram por vontade própria, ninguém obrigou. Então, os portugueses que chegaram aqui, chegaram porque queriam. Além dos portugueses, vieram os alemães. Esses alemães, eles se fixou no sul do Brasil, porque o sul do Brasil é a região do país na qual tem o clima mais frio. E como a Alemanha é um país da Europa na qual faz muito frio, lá tem neve, então grande parte dos alemães que vieram para o Brasil resolveu ficar na região sul por ser um lugar que tinha o clima mais ou menos parecido com a Alemanha, que era o país deles. Essa que vocês estão vendo aí é a bandeira da Alemanha. Além dos portugueses e dos alemães, vieram os italianos, que resolveram vir para o nosso país porque estava passando por conflitos internos. Então, alguns italianos resolveram vir para o Brasil e, assim como os portugueses e os alemães, eles substituíram a mão de obra escrava. Ou seja, eles estavam trabalhando no lugar dos escravos. Porém, eles estavam trabalhando porque eles queriam. Eles recebiam um salário. Não era muito, mas pelo menos eles não estavam sendo obrigados, eles não estavam apanhando, estavam trabalhando. Além dos portugueses, dos alemães e dos italianos, nós tivemos os espanhóis. Os espanhóis vieram no final do século XIX também, e os espanhóis eles ficaram em sua maioria nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Minas e Rio Grande do Sul. Juntamente dos portugueses, alemães, italianos e espanhóis, também vieram os japoneses, que vieram para o Brasil. Eles saíram do Japão porque o Japão também estava tendo crises no país e o povo japonês chegou a passar fome, e por isso alguns japoneses resolveram vir para o Brasil para que pudessem ter uma esperança de uma nova vida, para que pudessem trabalhar e viver com dignidade. E junto desse pessoal todo tinham os nativos brasileiros. O que é um nativo brasileiro? Os nativos brasileiros são os índios, gente. Nativo é a pessoa que nasceu no país, ou seja, o nativo brasileiro
é a pessoa que nasceu aqui no Brasil. E antes desse pessoal todo chegar, antes do Brasil ser descoberto por Portugal, esses índios eles já estavam aqui no nosso território. Eles já moravam aqui, já trabalhavam, eles já tinham suas aldeias, eles cuidavam de tudo. Então, juntou esse pessoal todo num único país que é o nosso Brasil. Por isso que a gente tem que saber que o Brasil, ele não é um país de uma nação só. O Brasil é a mistura do mundo inteiro, porque todos os países sempre porque vieram pessoas de inúmeros lugares do mundo. O Brasil é um lugar que é constituído pela mistura, é a homogeneidade. Nós não somos um único povo, nós somos a união de vários povos, nós temos diferentes culturas, nós temos danças, nós temos falas, temos sotaques, temos gírias, temos comidas, nós temos tudo de diferente, porque pessoas de diferentes lugares do mundo vieram para cá e essa mistura toda deu origem ao Brasil. Então, por isso que nós somos uma nação muito rica culturalmente, por conta dessa imigração toda que aconteceu nessa época. E galera, se vocês acham que a migração foi só nessa época, vocês estão enganados, pois saibam que até hoje existem povos que se deslocam de seus países de origem para outros. Até hoje tem gente saindo de seus países e indo morar em outros países. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos um país vizinho chamado Venezuela. E nessa Venezuela está tendo muitos conflitos internos, crises políticas, e isso está fazendo com que a sua população queira sair de lá. Então, muitos desses venezuelanos, eles estão vindo para o Brasil porque eles têm a esperança de constituir uma vida melhor aqui no nosso país. E o Brasil é um país muito receptivo, ele aceita os seus imigrantes. Qualquer pessoa de qualquer parte do mundo pode vir aqui para o Brasil. Nem todos os países do mundo são assim. Tem países que fecham as portas e que não deixam os imigrantes entrar. Mas o Brasil é um país muito receptivo. E não é só a Venezuela que tá com esse problema da sua população estar querendo sair. Existem países no Oriente Médio no qual estão acontecendo muitas guerras e as pessoas desses países elas estão querendo se mudar para outros. E tem países que não aceitam, que não querem esses migrantes entrando. Mas tem países que são gentis, que deixam as pessoas entrarem e tentarem uma nova vida. E então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham entendido tudo. Se tiverem alguma dúvida quanto a esse conteúdo, vocês podem me procurar. Eu estou à disposição para ajudar vocês no que for preciso, tá bom? Até a próxima, galera!